Se você quer, Luiz Fernando, se me permite, eu tenho 2 textos a propósito desta questão do tal acordo. Né? Eu coletei na internet 2 textos muito interessantes, publicados logo após o julgamento, que desfaz esta crença, esta afirmação feita pelo ministro Eros Grau. Um professor Paulo Sérgio Pinheiro publicou na Folha de São Paulo um artigo chamado, um belo título, O STF de Costas para a Humanidade. Então, eis aqui. Acho que a tortura, em certos casos, torna-se necessária para obter confissões. Ele começa o artigo assim, frase de Ernesto Geisel, em depoimento a Maria Celina de Araújo e Celso Castro. Assistir à sessão em que o Supremo Tribunal Federal derrubou a revisão da lei da anistia foi entrar em viagem no tempo que levasse ao ano de 1979 e ali ficássemos imobilizados. Os ministros estavam angustiados, quase às lágrimas, diante dos supostos riscos de reverem lei elaborada por regime de exceção e submetida por ditador militar goela dentro do Congresso Nacional. Nos votos preponderou o exacerbado anacronismo, o tempo presente e ausente. Ali não foi levada em conta a evolução da norma internacional, da prática acumulada das democracias e dos judiciários no mundo em face de crimes cometidos por regimes de exceção e a exigibilidade de sua punição. Prevaleceu a contrafação histórica da Lei 6683, que é da anistia, como resultado de um grande acordo político, entre aspas, apesar de a conjuntura de 1979 ali descrita não bater com o que aconteceu. A lei da anistia não foi produto de acordo, pacto, negociação alguma, pois o projeto não correspondia àquele pelo qual a sociedade civil, o movimento da anistia, a OAB e a heróica oposição parlamentar haviam lutado. Pouco antes de sua votação, isso é um fato importantíssimo, pouco antes de sua votação, em setembro de 79, houve o Dia Nacional de Repúdio ao projeto de anistia do governo. E no dia 21, grande ato público na Praça da Sé, promovido pela OAB São Paulo, igualmente contra o projeto do governo. A lei celebrada nos debates do STF como saldo de negociação foi aprovada com 206 votos da Arena. O partido da ditadura contra 201 do MDB. Quem fez acordo? E aí eu emendo... Nós estávamos nas ruas, Luiz Fernando, repudiando o projeto. Quem fez acordo? Em meu nome, ninguém fez acordo. Aí eu emendo uma pergunta aqui, uma colocação de uma internauta, ou internauta, mas não sei. Eu queria voltar um pouquinho ao prefácio do meu livro. Uhum. Porque a pergunta aqui diz o seguinte, que ao criar uma oposição limitada, que conviveu com o regime, criando uma oposição consentida, será que também não houve a criação de um ambiente frouxo em relação à ditadura? Frouxo no sentido de fraco de resistência política, como nesses momentos históricos, numa votação no Congresso? Acho que é isso que o internauta colega. A criação de uma oposição consentida, segundo ele, teria criado um ambiente frouxo em relação à ditadura. Sim, isso no plano político propriamente dito, estrito, né? No parlamento propriamente dito, sim, não havia condições de resistência, mas havia um movimento nas ruas, né? Havia um movimento na sociedade civil. Né? Nesse movimento era claro o repúdio, né, à ditadura, ao que a ditadura pretendia fazer. Né? Agora, no plano do parlamento, né, no plano desta política parlamentar, as coisas eram mesmo frouxas, tinham que ser frouxas, porque era uma ditadura. Uhum. E um outro internauta aqui também fala justamente aquilo até que nós já nos referíamos aqui, que não dá para se falar de acordo quando uma das partes é que está ditando as regras, que era o que acontecia. Né? Evidentemente, tem uma passagem no voto do ministro Eros que dizia o seguinte,
havia um acordo e as pessoas aceitaram um acordo. A ideia é mais ou menos essa, eu não sou capaz de reproduzir literalmente o texto. As pessoas aceitavam um acordo porque elas se livravam de um momento político opressivo, né? Era aceitar a anistia aos torturadores ou continuar sofrendo com a ditadura. Bom, isto não é acordo. Pegar ou largar. Pegar ou largar em condições que você não exerce o que é essencial, isto é, o primeiro ano da faculdade de Direito, que é essencial para você ter o acordo, que é a autonomia da vontade, você ter liberdade para fazer o acordo. Não é? Se eu faço um acordo com um revólver na sua cabeça, não há nenhum juiz do mundo que vai estabelecer a validade desse acordo. Esse acordo não vale, quer dizer, é intrínseco, imanente a ideia de acordo, autonomia da vontade. Não havia autonomia da vontade. Se havia uma ditadura e exercia efetivamente poder como ditadura, não era brincadeira, não era ditabranda, né? Não havia condições de igualdade de negociação, não foi um pacto de Moncloa, como houve na Espanha. Isso é uma contrafação, a ideia de que houve uma contrafação histórica. Eu queria voltar, você fez menção ao prefácio do Roberto Romano no meu livro. Uma outra referência teórica importante no voto do ministro Eros, que não foi identificada, não foi trabalhada, e que precisa ser trabalhada, na verdade o voto do ministro Eros dá uma tese de doutorado, né, de ciência política, de filosofia política, tudo que está ali, ele sabe perfeitamente o que está fazendo. O que ele sabe perfeitamente o que estava fazendo. Né? O ministro Eros é um grande intelectual. Uma outra referência teórica, além da razão de Estado, além de Maquiavel, que tem um certo parentesco, é Carl Schmitt. Carl Schmitt foi um jurista alemão, foi o teórico do nazismo alemão, e hoje é um autor que está na moda. A esquerda costuma invocar, usa como referência teórica, né? Não obstante a filiação do Carl Schmitt ao nazismo, para demonstrar como funciona efetivamente o Estado burguês. Né? Segundo Carl Schmitt, há um núcleo de decisão política que é exercido pelo poder político na formulação, pelo chefe de Estado, pelo chefe de governo, na formulação de Carl Schmitt, para defender o Estado. Este núcleo de poder é imune normativamente. Ele não submete às normas. O poder político decide, porque aquilo é importante para a estrutura política do país, né? E ele decide como Deus. Ele é soberano. Na experiência nazista, quem decidia era o Führer. Toda essa construção do Carl Schmitt se destinavam a dar elementos teóricos para a função do Führer como poder absoluto, a instância máxima da decisão política, sem prestar contas a ninguém, como guardião da unidade política do Estado. Os teóricos de esquerda aproveitam esta formulação para dizer que o que nós chamamos, a democracia que nós temos, na verdade, não funciona como aparentemente funciona normativamente, porque sempre, em última instância, alguém vai exercer poder de decisão política, e isto deve prevalecer. A formulação do ministro Eros tem esta referência também. Quando ele diz, ou foi feito um acordo político e nós não podemos interferir, o judiciário não pode interferir, o Supremo não pode interferir, essa é uma construção que remete diretamente à ideia, ao decisionismo político, que na formulação de Carl Schmitt é imune às normas. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já